Olá, meu irmão cristão, olá, minha irmã cristã. Glórias a Deus para todos nós. Hoje vou falar de alguém muito mencionado e ao mesmo tempo pouco conhecido. É possível isso? Estou falando de João Ferreira de Almeida, o primeiro homem a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. Se você é leitor da Bíblia, certamente já ouviu falar de João Ferreira de Almeida. Seu nome aparece como o tradutor da maioria das Bíblias não católicas em português. Ele foi um varão muito valoroso, uma vez que dedicou sua vida inteira para traduzir a Bíblia em nosso idioma. Esta é uma das melhores histórias que eu conheço. João Ferreira de Almeida nasceu em 1628, num vilarejo muito pequeno chamado Torre de Tavares, com não mais que 50 casas. Até os dias de hoje, o pequeno vilarejo ainda preserva as mesmas casinhas. Lá há um monumento em sua homenagem. Em sua infância, em Torre de Tavares, ficou órfão de mãe e pai. Foi para Lisboa ainda menino pequeno, onde foi adotado por um tio que era padre. Sabe-se que teve uma educação muito boa. Seu tio queria que seu sobrinho João se tornasse padre. Não se sabe por qual motivo, mas quando tinha 14 anos, partiu de Portugal rumo à Holanda e depois para a Batávia, onde hoje é Jacarta, capital da Indonésia. Quando navegava de Batávia para Malaca, hoje Malásia, o jovem João levou consigo um panfleto em espanhol com o título Diferencias de la Cristandad, que em português significa diferenças entre o cristianismo. O texto do panfleto atacava diretamente a doutrina católica, principalmente no absurdo que era o fato de os padres da época rezarem a missa em latim. Se o latim era incompreensível para a maioria das pessoas, por que não rezar a missa na língua do povo? Esse texto causou um enorme impacto no jovem. Ao desembarcar do navio, foi direto para a Igreja Reformada Holandesa, o equivalente a uma igreja evangélica nos dias atuais. Sua reação foi imediatamente começar a traduzir os evangelhos do espanhol para o português. O jovem João levou 2 anos para traduzir o Novo Testamento do espanhol para o português. Como fonte principal para a tradução, foi usada a Bíblia espanhola Reina Valera. O jovem também usou como fonte de comparação as versões em latim, italiano e em francês. A tradução foi concluída quando João tinha apenas 16 anos. O manuscrito foi entregue ao governador-geral da Batávia para ser impresso em Amsterdã, Holanda. Quando o texto traduzido chegou na Holanda, o responsável pela gráfica faleceu e o trabalho de João desapareceu para sempre. João não desistiu.
começou tudo novamente. Almeida ingressou na Igreja Reformada Holandesa, primeiro para visitar doentes. Depois de muitos estudos, foi aprovado como pastor e missionário. O jovem missionário foi enviado primeiro para o Ceilão, atualmente Sri Lanka. Lá ele conheceu sua esposa e teve um filho e uma filha. Depois foi enviado para Goa, colônia portuguesa na Índia. Lá, João Ferreira de Almeida foi considerado um herege, um traidor, pois ele sempre falava contra os princípios católicos e a favor da Igreja protestante. Subitamente, João foi preso e submetido a um julgamento terrível, conhecido como Santa Inquisição. O agora réu, João Ferreira de Almeida, foi condenado à morte pelo crime de heresia. Na prisão imunda, semelhante a um calabouço medieval, parecia estar tudo acabado para o jovem missionário. O governador-geral da Batávia ficou sabendo do paradeiro de seu amigo e resolveu agir com firmeza em relação aos portugueses. Enviou um ultimato. João Ferreira de Almeida é cidadão naturalizado holandês. Se não extraditarem o referido cidadão para a Batávia, certamente haverá guerra. Diante de tamanha pressão diplomática, o governador português de Goa achou por bem extraditar João para a Batávia. Ao ser liberto e posto num navio para a Batávia, João soube que Deus não o abandonou. Foi um milagre ele ter escapado da pena de morte. Em 1676, Almeida apresentou sua tradução perante a Igreja Reformada da Batávia para revisão. As relações entre Almeida e os revisores ficaram tensas. Ora, a essa altura, Almeida já tinha aprendido hebraico e grego, além de dominar outras tantas línguas. Mesmo assim, os revisores não paravam de questionar uma palavra aqui, outro trecho ali. Isso causou grande demora no trabalho de revisão. 4 anos mais tarde, ainda estavam no Evangelho de Lucas. Almeida tomou uma atitude drástica. Sem autorização dos revisores, enviou uma cópia para a Holanda, solicitando a publicação. A versão em português do Novo Testamento foi finalmente impressa em Amsterdã. Em 1681, as cópias chegaram em Batávia. Anos mais tarde, o governo deu razão a João e mandou imprimir a versão original do Novo Testamento, traduzida por João Ferreira de Almeida. João passou a traduzir o Antigo Testamento. Em 1689, ficou com sérios problemas de saúde. Mesmo assim, não parou de traduzir. João Ferreira de Almeida morreu em 1691, com 63 anos. Tinha parado sua tradução no último capítulo do livro de Ezequiel. Seu amigo Jacobus op den Akker continuou a tradução. A Bíblia inteira foi finalmente impressa em 1753, mais de 60 anos após a morte de Almeida. Meu prezado, minha prezada, deu trabalho para fazer esse vídeo, mas não foi nem 1/1000
do trabalho que meu irmão em Jesus Cristo, João Ferreira de Almeida, teve para traduzir a primeira Bíblia em português. Gostou da história? Deixe um like e se inscreva no canal. Glórias a Deus!